Vou iniciar a nossa gravação aqui ficou mais fácil, que já tá mostrando, né? Então, boa noite a todos. Vou compartilhar já a nossa tela para a gente ganhar aí o tempo de discussão, né? Já está na tela a parte dos slides. Eu tenho compartilhado lá no portal também os slides, pessoal, e algum material mais de leitura básica, e vou estar compartilhando com vocês, né? Hoje é dia 17/2/2020, nós estamos trabalhando com a parte de processo civil, para vocês o processo civil 1, né? E dentro desse raciocínio, eu vou rapidamente, né? Colega do boa noite, boa noite. O livro base que nós estamos utilizando, o livro base, deixa eu só organizar aqui o de participação. Vou colocar no mudo a todos, mas vocês têm a total liberdade de falar, né? É só para o colega, às vezes, que vai entrando aí e não se esquece. Eu falei na aula passada do livro base, já está lá, sobre o Bel Teodoro. Rapidamente vou fazer essa revisão. Quando cair essa primeira chamada, esse primeiro momento, eu volto para um segundo momento para a gente discutir, tá? Espero, repito, fazer pela outra plataforma na próxima semana, que permite gravar, né? E aí veio uma sequência das aulas, falei da parte do processo, né? O processo civil, um novo código desde 2016 para cá, a questão dessas características, né, contemporâneas, né? Então, a visão que nós vamos ter agora vai ser a partir desse neo, né, que ficou na última aula, essa parte do neoconstitucionalismo, né, o verdadeiro neoprocessualismo. Então, aquela parte introdutória de entender o Código de 73, como é que ele era. Hoje eu vou dar uma avançada para ter uma noção de todo o processo civil, vamos dizer assim, com as mudanças, e aí vim pautando o que é o nosso semestre que nós vamos ter, né? Então, dentro desses limites que nós pensamos na aula passada, né, trabalhando o processo civil em conjunto com outras áreas do direito, né, eu vou utilizar o processo civil na área ambiental, na área tributária, na administração pública, né? Todas as áreas que envolvem o processo civil, nós aproveitaremos nos nossos estudos. Dentro desse raciocínio, eu parto com vocês dos termos do chamado neoconstitucionalismo. O novo CPC ele tem uma visão extremamente utilitária dos procedimentos, ele tem uma visão muito, vamos dizer assim, alinhada com os julgados, precedentes, súmulas, né? E a gente começa a caminhar, diz o professor Fred Didier, a não ter nenhum civil law, que é a nossa base de estudo, mas e também não ser tão somente, né, uma visão do common law, na visão só de julgados e precedentes. Então, ele até coloca nem civil law, nem common law. E hoje, né, como é que nós estamos? Se a gente pegar de maneira positivista o Código de Processo Civil, e aí nós vamos fazer essa leitura conjunta, você verá que, na verdade, a gente continua, assim, utilizando muito, né, a codificação, não só com olhos para a Constituição, como veremos, mas também com olhos para as decisões do Supremo, do Superior e dos tribunais, né? Então, a gente começa a caminhar, e isso não é de agora, nós estamos falando aí há quase 10 anos, né? Logicamente, com uma incidência com o Código 16, uma caminhada muito semelhante àqueles países, como é o caso dos Estados Unidos, em que utilizam muito, né, dos julgados para fins, né, para fins de decisão. Então, um juiz de primeira instância olhar para uma súmula não necessariamente vinculante do Supremo, ele vai ter uma garantia, uma segurança jurídica também para o seu jurisdicionado, né? Então, essa visão neoprocessualística, vamos dizer assim, um termo hoje muito comum, eu gosto de usar mais a terminologia do pós-positivismo, né? Ou num positivismo atualizado, né? Qual que é a característica, então, desse processo, né? Esse diálogo, né, sendo realizado tanto dentro do código propriamente dito, como também com outros microsistemas.
Quais são os microsistemas que a gente vai ter muito, muito comum? Nós vamos ter o microsistema da legislação civil pública, nós temos lá, e são estatutos da década de 90, né? Se a gente parar para observar, pegar a ação civil pública, ação popular, Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem um microsistema, a gente vai para a parte de execução fiscal, a 6830 de 80. Então, nós teremos um diálogo, né, primário com as outras áreas, né, de direito material. É lógico que a gente vai estudar o artigo 15 na sequência, a gente vai pegar a parte do subsidiário, a parte do supletivo, que o artigo 15 do Código de Processo nos fala, mas nesse momento eu ainda vou fazer uma visão geral, vamos dizer assim, e depois partir artigo por artigo, já citando, obviamente, a codificação que nos interessa. Então, essa visão de ter esse diálogo entre as fontes, e aí eu abro aqui um parêntese, e eu combinei com vocês a gente abrir os parênteses para nos permitir não ficar numa discussão engessada, né? Quando a gente fala em diálogo de fontes, você pode anotar aí, o colega que está agora, né? Vou deixar gravado, e por isso nós mudamos para essa plataforma. A gente nos permite lembrar de Eric James, né? Depois anote aí, eu falo sempre para minhas turmas, que é o que traz, né, a terminologia por meio da professora Berenice, por meio do professor Fred J. e os demais, que traz a terminologia de diálogo entre os processos, entre as disciplinas, entre o direito, né? No meu caso aqui, a gente está pensando mais agora a parte processual e, né, já na sequência, o direito material. Mas nós vamos pensar nesse diálogo originário, né, de várias fontes do direito, né? Esse é um pensamento hoje, né, não só olhando para uma visão administrativa, numa visão do poder judiciário, né, uma visão só de jurisdição, que nós vamos falar e pensamos na aula passada, a questão do conflito, né? Não é só nessa visão que nós estaremos trabalhando. Nós vamos pensar, né, essa questão dos princípios básicos, a natureza, então, a própria constitucionalização, né? Essa natureza que nós lembramos na aula passada, jurídica também, do próprio direito, né? Do próprio processo civil, foram temas que a gente abordou na aula passada, sua natureza, né? As relações com os outros direitos, com outros ramos, né? Essa terminologia, né? Essa terminologia do direito avançando para um direito, vamos dizer, propriamente processual. Deixa eu só... O slide está travando aqui para mim, só um momentinho. Pronto. Esses artigos da Constituição vai nos reforçar esse diálogo de fontes, olhando sempre, né, para o devido processo legal, para as questões, né, da defesa contraditória, a questão do juiz natural. Um ponto primordial no livro básico que a gente utiliza do professor Humberto é ele olhar não só para o devido processo legal do artigo 5º, mas ele verificar também o chamado processo justo, né? O que é esse processo justo? Ou seja, o magistrado proferir uma decisão em que permita, né, realmente fazer essa entrega do direito àquele, né, que está resguardado pela tutela judiciária. Então, pela tutela jurisdicional. Então, há uma substituição de terminologias, né? A gente olha para a Constituição e fala no devido processo legal, hoje fala não só no devido processo legal, no processo justo, né? No sentido de, logicamente, eu vou ter toda a possibilidade, né, das partes, essa garantia, como dizem alguns doutrinadores, de armas, né? Essa paridade de armas que nós vamos ver até como princípio, isso nos permite olhar o processo desde a propositura da ação até a sentença e em grau de recurso no Supremo Tribunal Federal, de uma maneira que garante o direito daquele que está pleiteando ali em judício. Por que eu digo isso? Porque nós vamos sempre moldar, vamos dizer assim, moldar o Código de Processo nessa visão
nessa visão constitucionalista, mas um molde que permite ele se movimentar, como hoje é o Código de Processo Civil, de uma maneira em que há essa conversação não só do magistrado com as partes, mas entre as partes. Nós veremos, por exemplo, a possibilidade das partes fazerem um calendário, um verdadeiro cronograma, esse é o termo do código que vamos estudar, um cronograma de atos dentro daquele processo, coisa que não existia, né, no processo anterior. As partes fazerem esse cronograma e falar, não, a partir de agora nós vamos ter tal dia de audiência, onde vamos ter vamos produzir tal prova, né, dentro de uma perícia a ser realizada, logicamente, com o juízo, né, com o de acordo daquele magistrado. É lógico que a tutela jurisdicional ainda é dele, mas o Código permite essa flexibilização e daí sair essa visão não só de um devido processo legal, olhar para o Código positivar, mas para um processo realmente justo no sentido daquele direito que vai ser entregue. Então, nós vamos partir desse raciocínio, né? Falamos dessas relações com os outros, né? Com os outros processos, esse objetivo, né, do direito processual contemporâneo, propriamente dito. Eu aqui estou falando, mas ao mesmo tempo estou vendo os colegas que estão entrando. Às vezes você vai falar, pô, Enéas está né, tirando o raciocínio aqui, mas é que eu preciso trazer, né, essa visão para dentro do processo. Deixa eu só pegar um raciocínio aqui para poder compartilhar com vocês de maneira correta, para que não fique só um momentinho. Pronto, só. Está na tela aí. Eu estava com uma tela anterior e que tinha feito toda uma mudança aqui para apresentar, para a gente não ter esses cortes, tá? Vamos lá. Bom, nessa sequência, utilizando o livro base, nós temos essa evolução do Código de Processo Civil. Eu já parto, vamos dizer assim, do Código de 73, né? A gente pega a parte finalzinho do século, entrando no século 21, já com o Código de 2016, tá? Então, eu não faço, por mais que eu vou colocar para vocês na leitura básica do professor Humberto, ele colocando desde a Idade Média, toda aquela evolução, eu já pego nessa sequência final, porque é a busca da efetividade da tutela jurisdicional. Esse processo de resultado, é esse ponto aqui que eu tinha atualizado, que eu queria mostrar para vocês. Nós vamos trabalhar sempre o processo civil numa visão em que o magistrado, ao conceder uma tutela, por exemplo, uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, principalmente a tutela de urgência que nós estamos tendo agora, as cautelares que nós estamos tendo agora, agora que eu digo é nesse momento que a gente não pode esquecer que ainda né, temos a pandemia, então várias ações tratando da área de saúde, vamos dizer assim, aumentaram, né, maximizaram desde do ano passado para cá. E essa prestação de tutela com o novo código, eu preciso torná-la mais simples. Como assim? Nós vamos ver uma alteração na concessão de tutela de urgência, em que você pode fazer uma simples petição, um simples requerimento, onde as provas você terá a oportunidade de apresentá-la, mas diante daquele momento, uma pessoa, um exemplo, né? Uma pessoa que esteja ali numa situação de saúde, necessitando ser atendida naquele momento,
e aquele magistrado, você não tem como produzir, né, uma petição com requintes, vamos dizer assim, citações e tudo mais. Você sentou no seu computador e falou: excelência, está aqui, é a Josefina, está aqui qualificada, ela tem tal necessidade hoje e eu preciso dessa cautela, ou seja, ela precisa fazer uma cirurgia, ela precisa ser internada e, na sequência dos dias, o código permite que você venha com as demais informações, com demais provas, complementando aquela sua tutela. É essa visão que eu quero construir nesse primeiro momento do processo civil. Esse processo civil de resultados. Então, nós vamos ter um momento na sequência das semanas que vai ter um trabalho só de tutela, só de cautela, os requisitos dessa urgência, né? A gente vai afastar requisitos do Código de 73, que era muito comum se falar em verossemelhança, prova inequívoca, enfim, era uma cognição do juiz sumária mesmo, ou seja, é aquilo que ele tem, ele olha e fala: bom, o que foi produzido me convence nesse momento e eu vou determinar agora essa liminar, seja para uma UTI, seja para uma cirurgia, seja para um medicamento, enfim, e tantas outras situações que podem ocorrer. É essa visão de processo civil que eu quero que vocês passem a ter. Né? Isso começou agora em 16, para ser bem prático com a processualística, começa desde 1993. Vou repetir. Lá em 93, passa a se falar em tutela, né? Uma tutela preventiva, uma antecipação da pretensão, ou seja, daquilo que você quer. Estou falando de 93, o código antigo é mudado. Né? A gente vem para uma década de 2000, 2001, 2002, 2003, que eu já até falei para vocês, com muitas reformas, né? Que vai estar ali à frente, nessa atualização que eu vou fazer. E naquele momento já se começa a olhar. Então, eu estou falando de 2000 para cá, né? Então, nós estamos aí com mais de 20 anos. Mas hoje, vamos dizer assim, hoje, nesses 20 anos, nesses 15 anos, aquilo que era tão somente uma discussão subjetiva, uma discussão doutrinária, passa a ter um resultado muito maior. Então, eu quero que você coloque na sua mente isso, essa instrumentalidade, né? Esse alcance, essa função, essa técnica adequada. Na hora que a gente tiver passo a passo com a técnica de peticionar, então eu saio um pouco nas aulas seguintes, em algum momento, da parte teórica, e falo: olha, está aqui um caso, vamos pensar nesse caso, onde que vai ser o juízo que eu vou propor aquela ação? Quem será aquela parte, quem vai ser aquele legitimado. Então, eu começo a pensar com vocês a propositura de uma ação, utilizando o raciocínio. Mas antes dessa, vamos dizer assim, dessa metodologia prática, que é muito importante também, eu quero dar essa substância para vocês. Né? Que substância? Se vocês tiver uma obra de leitura de teoria geral de processo, a maioria que eu gosto de usar também é da Teresa Arruda Alvim, né? Do Teoria Geral de Processo, que cria, na verdade, essa disciplina. Dá uma olhada. Né? É o momento de você pegar aquela base, né, que a gente tem na teoria geral e para a gente poder avançar aqui até dentro desse respeito, né, à segurança jurídica, a esse contraditório, essa ampla defesa que vem, né, no Código tanto de 39, 73 e agora no Código de 2016. Aqui eu coloco uma visão para que a gente possa entender do porquê aconteceram algumas mudanças no código. Por que tanto Humberto Teodoro, Fred J. e os demais, ele traz essa estrutura, né, de história? Por quê? Porque eu preciso entender, eu tinha um código antigo, lá de 73, que teve vigência até 2016, né, fevereiro, aí em março passamos a utilizar o código atual. Naquela época não tinha uma divisão de código, parte geral, parte especial, e isso faz uma diferença para nós. E essa divisão codificada, eu preciso compreendê-la.
Então, se a gente está agora falando de processo civil numa visão contemporânea, eu tenho que ter pelo menos essa sistematização do código para a gente começar a pegar a parte das normas e poder avançar. O que é isso? A parte geral, ele vai falar de constitucionalização. O primeiro artigo, né, da Constituição, quem puder pegar aí, o primeiro artigo ele é pontual. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos aonde? Na Constituição. Esses primeiros 15 artigos que nós vamos pensar é que nos dá essa garantia. Esses princípios, né, os princípios que permanecem resguardados pela Constituição, eles têm uma função dentro desse novo código, né? Inés, mas quer dizer, então, que os princípios do contraditório, da defesa, do juiz natural, dos tribunais, com lugar de jurisdição, não tinha no Código Antigo? Não tinha. O que eu estou dizendo é que, a partir de agora, a gente reconhece, vamos dizer assim, que esses princípios, e enquanto fundamento de decisão, também é uma fonte que nós já utilizávamos anteriormente, mas que ele tinha, vamos dizer assim, em comparação com a própria lei, em comparação, né, com a própria codificação, ele tinha, vamos colocar numa terminologia, estaria abaixo ali no grau de fontes, né? E com essa visão que passa a ter o novo CPC, ele permite que o magistrado, em muitas decisões, a sua fundamentação principal seja também principiológica. Então, eu coloco essa divisão de estrutura do código, começando a parte geral, já falando da Constituição, né? E a Constituição nos traz vários, né, princípios fundamentais, né? Questão da duração razoável do processo, dignidade, eficiência, né? São princípios que a gente tem falado aí desde o primeiro momento que senta numa cadeira da universidade, né? Essa submissão do juiz ao contraditório. Isso nós temos falado, né? Desde os princípios constitucionais, somente no artigo 5º, que nós vamos já à frente deixar delimitado. Dentre as normas fundamentais, né, a prática da justiça coexistencial, eu falei na aula passada, a questão do juízo arbitral, a conciliação, a mediação, né? Essa unificação de tutelas, que eu iniciei o raciocínio, por isso que eu mudei a tela, que não tinha no código anterior. Isso sim, a questão de uma tutela de urgência, né? E outra tutela que veremos de emergência, de evidência. Mas não tinha tutelas antecipadas? Tinha, como eu disse. Tutela antecipada no Código de Processo nasce em 1993, né? Mas a visão que nós estamos tendo agora em 2016 é diferente da visão anterior, né? Essa celeridade, essa simplicidade na busca da tutela para dar eficácia, utilizando ali a figura de um processo eficaz dentro de um determinado tempo, né? Essa tutela que a gente vai estudar, as tutelas provisórias, né? Cautelar, antecipatória de evidência, é um fundamento. Essa estabilização da medida, né? O magistrado dá uma decisão liminar, determinando a realização lá da internação. Estamos vivendo esse momento. E não há um recurso interposto, né? Vamos dizer que ele foi promovida a ação ali em favor do Estado, em favor do município, foi em favor do Estado, houve a determinação judicial e não foi interposto um recurso contra aquela decisão interlocutória. E me permite, a gente já vai começar a falar essas terminologias, né? A decisão interlocutória, o recurso de agravo de instrumento, depois nós vamos pensar esse recurso na sequência ali, né? Lógico que aqui não é o momento, depois a gente vai falar só sobre recursos cíveis, que é uma matéria extremamente interessante. Concedida essa liminar, né, essa decisão interlocutória, e não sendo objeto recursal, o novo CPC ele dá essa estabilidade
né, para aquela decisão. O que é isso, né? Não é que fez coisa julgar, não é isso. Mas a manutenção dela até haver o quê? O contraditório, vai haver uma contestação, né? Se a questão é exclusivamente de direito, não há necessidade de uma audiência de instrução, mas sim da possibilidade de instigação de acordo, uma audiência primária de acordo, para buscar essa conciliação, né? Mas aquela decisão, ela está, vamos dizer assim, estabilizada no sentido de, para que o juiz tome uma nova decisão, ele terá, logicamente, que ter uma motivação para poder proferir uma nova decisão interlocutória, né? Essa manutenção, uma regularização provisória do litígio, sem limitação de tempo. O que significa isso? Foi internado aí, né, tá fazendo lá, teve uma cirurgia, teve que ficar 1 mês, 2 meses, teve que sair, medicamentos, tudo está sendo, vamos dizer assim, alimentado dentro daquele processo. Tudo vai estar sendo concedido dentro daquela decisão, né, paulativamente. Então, vamos imaginar, né, o seu Raimundo precisa daquela internação, naquele momento você fez a petição rápida, é aquela necessidade, é aquela cautelar que nós falamos, que vamos estudar, você vai ter o prazo de complementar, mas aí você teve necessidade de medicamentos, teve necessidade né, de mais uma internação, vamos dizer assim, com um grau ainda maior que você não tinha pleiteado. Então, tudo vai estar dentro daquela sequência, dentro daquele processo, de forma que eu não estou falando, não estamos falando, né, que o magistrado já sentenciou, que já aquela matéria não pode ser mais objeto de rediscussão, não é isso. Mas nós estamos dizendo que o corpo permite que, se a parte contrária, tendo conhecimento daquela ação, tendo conhecimento daquela decisão, e aí nós vamos utilizar as terminologias, sendo intimada daquela decisão e não interpõe o recurso cabível, aquela decisão, então, ela deve dar uma segurança, esse o termo, para aquele que a tem. Isso é muito importante, vamos estudar no novo CPC, mais à frente, né? Só coloquei o artigo aí 304, mais à frente nós vamos avançar. A visão agora é essa efetividade, né? A grande maioria sabe, eu já sou mestrando em Direito pela UFMT, e a minha pesquisa hoje de dissertação é essa efetividade do direito fundamental, mas como garantia processual. Então, ter essa visão do processo que nós temos aqui, de maneira a garantir, né, aquilo que eu preciso, ele vai muito além de pensar o processo civil só olhando, vamos dizer assim, para a Constituição, como devido processo legal, como esse juízo de garantia, é além. E é esse além que eu quero que vocês vamos construir nessas primeiras semanas, né? Um outro ponto que a gente vai ter muito importante, e aí nós vamos avançar, sim, nas nossas discussões, mas aí eu já quero que você vá dando uma lida também, né? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas o que é isso? Né? Até agora, às vezes, você acostumou com o direito civil, aquele direito material, né? Nem falei hoje, mas aqueles que não quiserem ter sua imagem, seu nome divulgado na rede, não precisa colocar. E isso está lá no Código Civil. Você pega o artigo 11, e eu estudei com essa turma, a parte de personalidade, né? Isso é direito material. Mas esse direito ele precisa se movimentar. E é essa movimentação que o Código nos traz. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica que nós vamos estudar? Em algum momento, eu preciso sair daquela pessoa jurídica, né? Eu preciso sair, vamos dizer assim, de todo aquele ativo e passivo construído por ela e olhar quem está atrás, se é um proprietário, um sócio proprietário. De maneira bem prática, isso até uma das turmas eu falei, acredito, não sei se foi com vocês, da questão da desconsideração também inversa, né? O exemplo era muito básico, né? Então, era aquela ação de divórcio, né? Tinha toda
uma disputa de bens, né, entre o Raimundo e o Josefina. Só que o Raimundo ele tinha passado ao longo dos anos, ainda durante o casamento, os seus bens para uma determinada pessoa jurídica, né? Quando ele foi lá para o divórcio, só tinha lá carro antigo, né? E nada mais. E a Josefina comunica que ao longo dos anos tinha muitos bens que realmente sempre viveram bem, casa, campo, né? Enfim. E pede, né, dentro daquela ação, para que verifique, né, os bens que foram transferidos ao longo dos anos para aquela pessoa jurídica criada. Isso foi uma discussão tamanha, porque aí nós temos a chamada desconsideração da personalidade inversa, ou seja, eu estou olhando para o Raimundo, só que agora eu estou olhando para quem? Para a pessoa jurídica que ele criou, e eu vou ter que desconsiderar aquela lá e falar, não, peraí, ó, inversamente, né, essa ideia, olhar para ele e falar, não, os bens que foram direcionados para aquela outra empresa, né, para aquela pessoa jurídica, ela, na verdade, foi feita, e a gente pode utilizar a questão, né, da má-fé, aí nós podemos discutir posteriormente essa fraude contra credores, né, em outra demanda, ou fraude à execução, e aí nós vamos pensar depois, mas aí nesse momento não, nesse momento era a personalidade criada, foi criada, na verdade, para esconder, para falsear os bens que estavam ali. Essa é a chamada desconsideração de personalidade jurídica, essa desconsideração inversa, né? Geralmente, quando a gente fala mais pontual da desconsideração jurídica, é olhando já para a pessoa jurídica, ela deixa de ter todo o seu ativo passado para outro, né, jurídico ou físico, e a gente passa a olhar para o outro, né, desconsiderando aquela da própria demanda. Isso é muito comum na ação de execução, nas ações de cobrança, né, que é uma ação comum do procedimento. Mas eu trago aqui só para vocês verem o seguinte ponto. Nós não tínhamos o procedimento, como é que eu ia proceder com essa desconsideração? O juiz, os julgadores, né, eles utilizavam do Código de Defesa do Consumidor, ele ia lá no Código Civil, que já previa e prevê a desconsideração, mas não tinha o proceder, né? Como é que ele vai fazer? Quem vai alegar isso vai fazer como? É uma simples petição? Né? É um pedido dentro do mesmo processo? Ou ele tem que ter uma nova ação chegando ali para dar essa garantia? Então, essa é uma inovação que nós vamos estudar. Já estou anotando aqui para nós destrincharmos já na sequência, né? Coloquei aí também a questão das demandas repetitivas. Esse termo repetitivo, recurso especial repetitivo, ações repetitivas, demandas, né? Recurso extraordinário repetitivo. O que eu quero que você já ponha aí na sua mente? E isso vem de 2008, 2009, 2010 para cá no Código Antigo e agora com mais eficácia. É a ideia de nós termos duas ou mais ações, dois ou mais recursos, enfim, extraordinário, especial. E aí eu abro um parênteses, eu falo, mas o que é esse negócio de recurso, né, especial, extraordinário? Está ali à frente, eu até falo pausadamente sobre eles quando estudarmos recursos, né? Mas a ideia é você ter uma discussão de lei federal ou matéria infraconstitucional por meio do recurso especial. E a matéria constitucional, né, voltado mais para o recurso extraordinário. Mas não é isso. Eu quero que você entenda que eu posso chegar com um, dois ou mais recursos especiais no STJ, logicamente que o julgador vai olhar a matéria tem que ser a mesma, né? E julgar aqueles dois ou mais representando vários. Essa é a ideia de repetição que eu quero que você tenha. E ele vai estar julgando vários, né, recursos e ações, e aí nós vamos ver as demandas, que tratam da mesma matéria. Então, a ideia de repetição é decidir um, dois ou mais, né? E aqueles dois ou mais, eles representarem milhares ao longo no território nacional. Isso é algo importante, nasce, né, lá em 2008, 2009, e que veio a ser ainda melhorado, vamos dizer assim, a sua eficácia nesse novo código. Um outro ponto importante também
e eu quero que você tenha essa visão, porque quem viveu no Código de 73, como eu, desde a década de 90 para cá, nesses últimos, né, mais de 20 anos, utilizando aquela codificação, é muito importante você ter essa visão de agora. Um exemplo que eu vou dar está aí. Antigamente, bem-vindos, colegas, antigamente eu tinha que fazer uma defesa, que a gente vai estudar, vai elaborar, vai praticar, vocês vão ter estágio, contestação. E, além de contestar dentro daquela ação, eu poderia alegar que aquele juízo não era um juízo competente, seja porque ele não era competente para aquela matéria, seja porque ele não era competente para aquele território. Eu queria também alegar que aquela ação ela tinha um valor astronômico e aquele valor estava incorreto, eu queria impugnar aquele valor. Eu queria dizer para o juiz também que a parte que propôs a ação, ela pediu assistência judiciária e tem condições de pagar aquele processo. Eu tinha que fazer isso, tudo que eu acabei de falar, em petições distintas. Eu tinha que contestar uma petição, eu tinha que alegar a questão territorial em outra, eu tinha que fazer uma impugnação de valor em outra, eu tinha que discutir que aquele pedido de assistência judiciária era indevida em outra petição. Olha o que propôs, né? De peças que tinha naquele CPC. Esse é um ponto que eu quero que você entenda. Essa simplificação. Na hora que eu falar de preliminares da contestação, na hora que nós estudarmos, na hora que você for ter uma especialização, você vai assistir, né, os vídeos, está lá, falando, o que é isso? Preliminares. É que antes de olhar para aquela matéria, se é uma ação possessória, reintegratória, se é uma ação de cobrança, se é uma ação pelo procedimento especial, uma ação monitória, existe temas que o magistrado tem que antes julgar, e por isso a palavra preliminar. Então, ele pode